meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega este noticiário. Hoje, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, 28 de Shvat, de 5.781, e novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon, cidade onde as flores voltam a embelezar. Israel, na verdade, teve um grande desabochar de flores em canteiros por todo o país, o que faz com que cada saída de casa se transforme num colírio para os olhos. O noticiário de hoje sai com um dia de atraso, em virtude de diversos problemas técnicos ocorridos no dia de ontem. Um deles fez com que fossem perdidas todas as mensagens recebidas por WhatsApp desde as 20 horas de segunda-feira. Assim, se você me mandou alguma mensagem a partir das 20 horas de segunda-feira, por WhatsApp, provavelmente eu não a vi. Por favor, volte a enviá-la. Antes de iniciar, vamos lembrá-lo de que se você ainda não se inscreveu, faça-o já. Inscreva-se no canal para ter acesso semanal às notícias de Israel. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E vamos aos assuntos de hoje. Abertas as investigações contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Visita histórica a Israel por parte de autoridades marroquinas. Iniciadas as conversações entre o Fatah e o Hamas com vista às eleições dentro da autoridade palestina. A venda de automóveis em Israel bate recorde histórico no mês de janeiro. A Corte Internacional de Justiça abrirá investigação contra possíveis crimes de guerra cometidos por Israel. Anúncio grave de decisão de organizações representativas do comércio e da hotelaria em Israel. As conclusões do estudo estratégico do exército israelense para os próximos 18 meses. E as comemorações no Irã sobre os 42 anos da Revolução Islâmica que ocorrem hoje. Finalmente, foi realizada a audiência de abertura das investigações contra o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, acusado em 3 pastas diferentes. Tanto o primeiro-ministro Netanyahu como os demais acusados negaram as acusações, foram rapidamente inquiridos e dispensados. A audiência seguiu por 3 horas, ao fim das quais seus advogados solicitaram interrupção por 2 a 3 meses até a próxima audiência, o que levaria a próxima audiência para depois das eleições que estão marcadas para 23 de março. A Corte não respondeu ao pedido, dizendo apenas que iria analisar as respostas desta primeira audiência e dará oportunamente informações sobre a nova data. Se for decidido que haverá a prorrogação, isto poderá, de alguma forma, beneficiar a Bibi Netanyahu no processo eleitoral. E os advogados dele estão usando esse argumento para protelar mais uma vez o andamento das investigações. Começaram ontem e seguem hoje as novas conversações entre Fatah e o Hamas sobre as eleições na autoridade palestina. As dificuldades ainda são muitas. Nos últimos 15 anos houve diversas tentativas, nenhuma das quais chegou a bom termo. O pêndulo da balança desta vez parece ser Mahmoud Dahlan. Dahlan foi alto membro da Fatah, mas foi visto como ameaça por Abbas, que por isso o destituiu e passou a persegui-lo. Dahlan fugiu para os Emirados Árabes Unidos e hoje atua como conselheiro do rei. Dahlan tem 3 caminhos nessas eleições. O primeiro seria juntar-se à lista do Fatah, de onde já foi expulso e perseguido. O segundo seria juntar-se ao Hamas, arqui-inimigo do Fatah, e assim tentar derrotar o seu inimigo Abbas. E a terceira seria concorrer em lista própria. Muitas vozes pragmáticas no mundo árabe clamam por uma união de Dahlan ao Fatah, pois assim provavelmente derrotarão o Hamas. Essas autoridades acreditam que Israel não se disporia a negociar com um movimento que sempre foi considerado terrorista e que mantém em sua carta a meta de destruir o Estado de Israel. Vale lembrar que os últimos levantamentos de opinião pública dão ao Hamas uma liderança nas pesquisas eleitorais de 51% frente ao Fatah.
num aparente gesto de boa vontade para estas libertações, o Hamas libertou ontem à tarde 4 membros do Fatah que estavam presos em seu território. As recentes mudanças no sistema judicial palestino, orquestrada por Mahmoud Abbas, são mais um empecilho para as eleições marcadas para 22 de maio. E o Egito tem feito muitos esforços para que as eleições sejam a bom termo. Entre os esforços egípcios, foi autorizada hoje de manhã a abertura da passagem de Rafah, que liga a área egípcia, o Estado egípcio, ao Estado de Gaza, controlado pelo Hamas, fronteira essa que esteve fechada durante muitos anos, salvo alguns períodos extremamente curtos. O Egito anunciou hoje de manhã que abrirá sem data definitiva para o refechamento à fronteira, o que é uma mudança significativa para o Hamas. Vale lembrar que o Egito se sente parcialmente ameaçado por infiltrações do Hamas, mas a cidade do Cairo está a 350 quilômetros desta passagem fronteiriça, enquanto Israel, a cidade de Beersheba, está a apenas 80 quilômetros da mesma, o que não é muito bom para nós. E o mercado automobilístico em Israel está extremamente aquecido. Jamais se vendeu tanto como no mês de janeiro, apesar do país estar em janeiro em confinamento. Foram suplantados um número de 48.242 novos emplacamentos. É interessante comparar esse número com o Brasil. Em janeiro, o Brasil emplacou 162.500 veículos, ou seja, 3,6 vezes mais veículos. No entanto, o Brasil tem uma população 35 vezes maior do que Israel. Isto é um sinal de uma pujante economia aqui no país. A Corte Internacional de Justiça em Haia resolveu abrir investigações contra Israel por eventuais crimes de guerra cometidos pelo país. A decisão levou autoridades palestinas ao êxtase. Grandes elogios à decisão partiram tanto da autoridade palestina como do seu arqui-inimigo Hamas. Também as autoridades religiosas palestinas mostraram júbilo pela decisão. Em Israel, há razoável frustração com a decisão. O ministro de Educação de Israel, Yoav Gallant, disse que esta é uma decisão política e não jurídica. Depois da última guerra, tanto os Estados Unidos como países europeus e asiáticos enviaram representantes militares para estudar como Israel chegou a uma proporção tão baixa de vítimas entre civis e terroristas. Foi o que disse Gallant. Ele disse: foram cerca de 800 terroristas mortos e 250 civis, infelizmente. O Exército de Defesa de Israel, disse ele, é o exército mais moral do mundo. Quando os exércitos europeus atuaram em Kosovo, acrescentou ele, a proporção era de 10 civis mortos para cada terrorista. E em Israel, a proporção é de 0,2 civis para cada terrorista. Assim, continuou, é uma hipocrisia. Estes países buscam nos condenar, especialmente a Europa, quando vêm aqui aprender como evitar mortes de civis. Vale lembrar que a chefe do Departamento de Investigação da Corte Internacional de Haia é a ex-ministra da Justiça de Gâmbia, um país onde a população, 92% da população, descreve o país como um país perigoso e terrorista. Enfim. E há boas notícias. Autoridades marroquinas desembarcaram nesta última terça-feira em Israel numa visita histórica. Foram recebidas por Gabi Ashkenazi, ministro do Exterior de Israel. No dia de ontem, a notícia triste é que a cantora marroquina Sanaa Muhammad lançou um clipe com o cantor israelense Elkanah Marciano. É a primeira vez que ocorre uma gravação entre uma artista marroquina e um israelense e que foi lançado, como eu disse, na segunda-feira à tarde nas redes sociais. A nota triste é que, imediatamente após a liberação do clipe, Sanaa começou a receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais,
inclusive com ameaças de morte. Menos de 24 horas após a liberação do clipe, Sanaa Muhammad, que se encontra no Kuwait, foi presa porque o Kuwait considera a colaboração com Israel como crime. Não há qualquer informação até o momento sobre o seu paradeiro e imensos esforços já estão sendo feitos para conseguir a sua liberdade, tanto por parte de autoridades marroquinas como de outros estados árabes. Antes de ser presa, Sanaa deu uma declaração que Elkanah é marroquino de nascimento, é parte do seu povo e ainda que ela vê no avanço das relações entre Marrocos e Israel algo positivo e que pretende visitar Israel imediatamente. Logo depois dessas declarações no Kuwait, a Sanaa, como eu disse, foi presa. O dirigente da associação de classe que representa os varejistas de Israel informou ontem à tarde que pretende já amanhã, quinta-feira, abrir as lojas apesar da proibição governamental. Segundo ele, depois de um ano praticamente sem poder trabalhar, não é mais possível seguir nessa situação. E não respeitaremos, disse ele, não respeitaremos mais as orientações governamentais. Abriremos independentemente das multas que venham a ser aplicadas. Imediatamente após a declaração dele, o presidente da Associação de Hoteleiros de Israel informou que também o seu setor deverá iniciar suas operações, provavelmente já no próximo domingo. As instituições governamentais haviam dito que tomariam uma decisão sobre a abertura dessas duas áreas comerciais dentro de 2 semanas. No entanto, os dois órgãos disseram que é tempo demais. Eles mostraram-se bastante resolutos em desrespeitar as normas vigentes, dizendo que depois de um ano, com uma situação que levaram à falência de um imenso número de lojistas e uma situação praticamente terminal em algumas redes hoteleiras, não é mais possível esperar por decisões. Principalmente agora que a Grécia e Chipre já autorizaram a vinda de cidadãos israelenses. O líder dos hoteleiros disse que os mesmos israelenses que podem lotar hotéis em Chipre e na Grécia não podem usar as instalações aqui dentro de Israel, o que é inaceitável. Chipre e Grécia abriram o turismo para todos os israelenses que tenham sido vacinados com 2 doses e recebido o passaporte verde, que indica a imunização. Os shopping centers dizem que quem tiver da posse do passaporte verde poderá entrar nos shopping centers ou nas lojas para fazer as suas compras. Enquanto isso, o prefeito de Carmiel, uma cidade na Galileia, já autorizou ontem mesmo a abertura total do comércio em desacordo com as normas nacionais, desde que o portador do passaporte verde esteja com o documento em mãos, poderá ser atendido em qualquer loja na cidade de Carmiel. O Departamento de Estudos Estratégicos do Exército Israelense divulgou hoje de manhã um estudo com análises sobre as situações de relações de segurança do país nos próximos 18 meses. Nesse relatório, analisam-se, entre outros, os avanços das armas atômicas por parte do Irã e a situação nas fronteiras israelenses. O relatório informa que há uma possibilidade de conflitos armados na fronteira norte de Israel ao longo dos próximos 12 meses. Nasrallah, que dirige o Hezbollah no Líbano, teria interesse em uma ação bélica limitada na fronteira norte para vingar a morte de um importante membro do Hezbollah, ocorrida no ano passado na Síria e atribuída às forças de defesa de Israel. Segundo o estudo, Nasrallah tentará lançar uma campanha militar contra Israel, sem, contudo, derivar para uma guerra aberta de grandes proporções, no intuito de vingar a morte e mostrar aos xiitas em geral e aos iranianos em particular que seu grupo não calou frente ao que eles chamam de ataque mortal de Israel contra um dos seus oficiais. Em preparação para esta eventualidade, o exército de Israel já começará a fazer simulações de batalha na região norte como atividade defensiva e preparatória para alguma eventualidade futura. E, finalmente, o Irã comemora hoje os 42 anos da revolução que depôs o Shah Mohammad Reza Pahlavi, colocando o Ayatollah Khomeini no comando do país. Era o fim da monarquia
e o início da teocracia islâmica que segue viva no Irã. O país passa por dificuldades em função das restrições impostas por Washington na gestão Trump. Enquanto os iranianos esperam um abrandamento das tensões com o governo Biden exige que o Irã reassuma os seus compromissos do acordo firmado em 2015 antes de levantar as sanções. Por outro lado, o Irã diz que só voltará aos seus compromissos após retirada das sanções. É um braço de ferro que já se iniciou e que ainda é muito cedo para saber qual dos dois lados cederá. Amigos, amanhã entramos no mês de Adar, o mês onde os judeus comemoram Purim, o equivalente ao Carnaval, e é o mês mais alegre no calendário judaico. Eu desejo a todos vocês um Adar feliz, um Purim alegre, e nos veremos, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.